Bom, acho que eu vou pegar esse daqui para... Não, vou pegar esse... Na verdade, eu não vou pegar nenhum dos dois. Salve, salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Bom, como deu para perceber, eu vim aqui hoje na eMove para falar um pouco sobre veículos elétricos de novo, mas eu não vou apresentar uma novidade para vocês, até porque já fiz vídeo sobre essa bike, que é a Classic aqui da eMove, e também já fiz aqui com o K3, patinete elétrico. Os dois vídeos você encontra link aqui na descrição desse vídeo. Mas eu vim então falar sobre a comparação entre esses dois veículos, porque você aí, usuário que está em busca do seu veículo elétrico para entrar nesse meio ou até para fazer um upgrade e muitas vezes tem dúvida qual que seria o melhor para você no seu uso diário, patinete, bicicleta, esse vídeo serve para você porque esses dois veículos são meio equivalentes, principalmente no que diz respeito à parte financeira, porque eles têm uma diferença muito pequena de preço, a coisa ali de R$500, R$400. Então, são veículos bem parecidos, embora muito diferentes. E se você tem dúvidas sobre qual escolher, acompanhe esse vídeo aí e vamos lá. E vamos começar então, vamos começar falando sobre motor, potência, desempenho de velocidade e coisas desse tipo. Bom, o que é importante falar nesse momento? Desse lado de cá, nesse patinete, a gente tem motor de 800 watts de potência, enquanto aqui, desse lado da bike, a gente tem apenas 500 watts. Mas, quando você fala apenas 500, parece que você está dizendo que esses 500 watts não são suficientes, mas eu vou te dizer que você se engana. Eu fiz testes com essa bike que você está vendo agora, nesse momento, em que eu mostrei ela no desempenho de velocidade máxima. E também mostrei ela no desempenho de ladeira. Então você repara que a velocidade máxima dela está ali em torno dos 30 km por hora, ela consegue entregar ali um desempenho de subida de ladeira também bem legal, mas é importante destacar uma coisa antes de voltar para o patinete. Bicicleta. Então você tem ali de cara ajudando você os pedais. Então caso você vá enfrentar uma ladeira um pouco mais hostil ou você queira priorizar a sua autonomia, você tem como dar uma ajuda no pedal. Agora, não só tem o pedal, como você tem também ali embaixo um câmbio com 7 marchas. Então vamos dizer que no ponto de vista de potência de subida, de torque, esse tipo de coisa, embora ela tenha um motor de 500 watts, como eu falei no começo, ela tem ali o auxílio do pedal e o auxílio de uma caixa de câmbio que te ajuda a superar situações do seu percorrer, do seu transitar. Já o patinete, então, a gente com 800 watts de potência consegue chegar ali a velocidades em torno de 40 km por hora e com um desempenho bem legal de subida. Dá uma olhada aí como ele foi.
Bom, o que é importante mostrar? Que na subida, foi a mesma subida que eu testei a bike e o patinete, a bike entregou ali uma velocidade que caiu até a casa dos 11, 12, 13 km por hora, eu dando uma pequena ajudinha no pedal, dá até para ver eu ali naquele momento reduzindo marcha para ajudar, né, na subida. Já o patinete então, em situações como essa, ladeira, ele conseguiu desempenhar ali uma velocidade um pouco mais alta, então eu consegui subir a mesma ladeira que a bike a cerca de 17 km por hora, o que eu achei bem bom para o desempenho do motor dele, mas caso você precise ou queira, você não vai conseguir tão facilmente dar aquela ajuda humana. É claro que você consegue dar aquela pedalada, né, no patinete que a gente fala, mas você não tem o auxílio dos pedais e tampouco a ajuda do câmbio. Então é interessante você levar aí para a sua realidade o que chama mais atenção para você nesse momento. É a velocidade que o patinete consegue chegar ou as possibilidades que o pedal e o câmbio da bike podem te proporcionar? Bom, vamos falar de mais uma coisa que é super importante, autonomia. Então, se eu disse que por um lado você tem aqui mais velocidade, embora você não tenha o recurso do pedal e não tenha o recurso do câmbio, aqui por outro lado você tem menos autonomia. Então a gente tem aqui por volta de 30 km de autonomia que essa bike entrega, em contrapartida com 40 km de autonomia, pelo menos, que o patinete vai te entregar. Agora, ainda falando sobre a questão da bateria e da autonomia, é importante você pensar duas coisas. Primeiro, 30 km da bike te atende ou você vai precisar de fato dos 40 do patinete? Outra coisa, a bike, por um lado, você consegue tirar a bateria, remover ela e levar para carregar onde for mais importante, mais interessante para você. E com o patinete, nesse caso, você não tem como fazer essa remoção e levar. Então, o que você tem que considerar? Quando eu estiver no meio da rua, eu vou precisar carregar, eu tenho um ponto para carregar fácil, o lance da bateria ser removível é mais importante para mim do que um pouquinho mais de autonomia. Eu vou dizer para vocês que para muitas pessoas 30 km como 40 km atendem. Então a gente está falando de novo de uma necessidade específica sua e que de repente fica mais fácil na hora de decidir fazendo conta. E aí, quanto tempo você passa fora? Quantos quilômetros você roda até que precise chegar a um ponto para carregar? E esse ponto, tá fácil de empurrar o patinete até lá ou é mais fácil levar a bateria? Bom, legal, vamos falar agora então sobre a parte que diz respeito a rodas, amortecedores e freios. Então, o que eu vou começar? Vou falar da bicicleta. Aqui a gente tem uma roda de aro 20 com pneus a ar e que ela tem um perfil bem alto até do pneu, que você consegue no pneu fazer um ajuste de calibragem de pneu para conseguir ter mais conforto. Fora isso, é claro, uma roda aro 20 consegue enfrentar situações como um buraco, uma guia alta ou coisas desse tipo que você vai encontrar no seu transitar pela cidade com mais facilidade do que em um patinete, por exemplo, que é aro 10, a gente já vai falar dele. Mas ainda da bike, o que é importante destacar? Ela usa freios a disco, tanto na parte dianteira como na parte traseira, e freios muito eficientes. Então, quando você tem ali freios a disco num aro de roda maior, claramente você tem um atrito maior no chão e também você vai encontrar uma frenagem mais eficiente do que quando você está num aro 10. Agora eu vou para a parte final desses três tópicos que eu chamei no começo desse bloco, que tem a ver com tamanho de aro de roda, que eu já falei, que tem a ver com frenagem, que eu já falei pelo menos da bicicleta. O que tem de detalhe aqui? Essa bike não tem amortecedores, mas ainda assim você consegue encontrar bastante conforto, porque ela é uma bike, certo? E dessa forma você consegue andar sentado. Eu vou até aqui atrás para mostrar para vocês de que ela conta com um banco bem grande, bem confortável e com molas. E dessa forma você consegue ter aquele conforto que você não encontra nos amortecedores do quadro dela, mas você tem no banco.
Então, dessa vez eu vou falar para você que vale a pena voltar aqui para o patinete, porque tem uma novidade aí, tem uma pegadinha. Bom, esse patinete então, vamos lá, aro de roda número 10. Então, se você considerar todos os seus percalços do caminho, valetas, calçada de guia alta, buraco, tem gente que gosta de fazer um off-road, pegar uma trilha, uma coisa desse tipo, você tem que pensar que um aro 10 ele está mais suscetível a enfrentar esses percalços com uma certa dificuldade. O que você tem aí de benefício nesse caso? São pneus a ar, você consegue também fazer aquela regulagem que nem eu falei aqui da bicicleta, e tem amortecedores. Então, esse patinete conta com um amortecedor na parte dianteira e com amortecedores na parte traseira. Então, ele transmite bastante conforto no seu transitar pela cidade o tempo todo por conta disso. É muito legal também para falar dele com relação ao quadro, que é esse ajuste de altura do guidão. Importante, vamos ser justos. Isso aqui a nossa querida Classic tem também. Então, os dois veículos contam com um ajuste do guidão que tem a ver com conforto e tem a ver com a parte de dobrar a bicicleta ou o patinete. A gente já vai falar disso. Agora, o que tem de diferente aqui? Você tem o freio a disco na frente e atrás, você tem a roda do aro 10, né, que você consegue calibrar, conforme eu disse, no ajuste que for mais adequado. E nesse lado de cá eu falei que a gente tinha banco, tem até mais do que um, né? Tem um banquinho aqui atrás. No patinete não é diferente, porque no K3 a gente tem como ter ele nessa situação, como desse primeiro que está aqui na vitrine, sem o banco, tá? Então, para quem gosta de usar patinete, andar em pé mesmo, é dessa forma que você vai se transportar com o conforto do amortecedor. Agora, se você prefere ter o conforto de andar sentado, o K3 tem esse recurso, como você está vendo aqui, que é um recurso de um banquinho, que também é banco que tem bastante conforto com mola no próprio banco e que você consegue ir sentado, ajustando a altura do guidão e ter ali uma situação bem parecida com a da bicicleta. Então, se nesse ponto eles tiveram equivalência, a gente ainda está falando que a bicicleta tem ali o benefício do pedal. Legal, galera, é o seguinte, então eu estou passando meio superficialmente pela questão da ficha técnica dos dois veículos, porque, como eu disse, eu já fiz review deles, então eu estou destacando o que eles têm de diferencial individualmente e para que ajude você que está aí desse lado a tomar uma decisão. Vamos falar da bike primeiro de novo. Então, com relação a conjunto de iluminação, painel, esse tipo de coisa, ela tem ali um painelzinho LCD muito legal, muito vistoso, que te transmite as informações necessárias para o seu transitar. Ela conta com buzina e com farol dianteiro e lanterna traseira. O que ela não tem então? Ela não tem aqui na parte traseira a luz de freio, que aqui o patinete a gente tem, e também não tem mais uma coisa que aqui ele tem, que são as iluminações de seta para os dois lados. Então no patinete a gente tem o farol, a iluminação de seta para os dois lados e temos ainda a iluminação decorativa, que é essa que ele leva ali no shape dele e que também pode ser tida como iluminação de segurança. Quando você está transitando à noite, por exemplo, você tem aquela situação de ser visto lateralmente justamente por conta das luzes decorativas. Então, nesse ponto, vamos dizer, de iluminação, se a bike lá no começo se deu bem por ter o pedal e o câmbio, aqui nesse caso, então, o patinete acaba levando a melhor, porque ele tem ali a possibilidade de ter mais iluminação, mais sinalização e te transmitir mais segurança no transitar. Bom, até agora tudo que eu falei são basicamente itens que todos os veículos costumam ter, ali uma pequena variação, principalmente com relação à iluminação, sendo que esse patinete é super completo nesse quesito. Agora então eu quero falar sobre itens adicionais, mas que estão presentes de série nos veículos.
Começando aqui pela bike, a gente tem ali paralamas que são muito bem ajustadinhos, justo bem a roda ali, né, evitando que voe água ou qualquer sujeira do terreno no condutor. A gente tem aqui o banquinho traseiro, que eu achei muito legal você ter a opção de poder levar um passageiro. Claro, tem que ser alguém de pequeno porte, não muito pesado, tanto para não atrapalhar a eficiência da bike também, como pela distância entre o banco e os pedais, mas é muito legal você poder levar alguém consigo. Então esse é um grande diferencial para mim com relação à bike, tá? Agora então eu vou falar sobre alguns opcionais do patinete. Ele começa também ali tendo os paralamas, tanto na roda dianteira como traseira, que protegem também efetivamente muito bem. Esse patinete conta também com um controlezinho para liga e desliga do patinete e é um controle alarme. Isso é muito legal para garantir ali a segurança do seu veículo ou até mesmo para facilitar na hora de ligar e desligar. Esse patinete tem como opcional uma coisa que é muito legal e que se assemelha bastante à bike, embora não seja uma bike, não transmita o mesmo conforto, que é o banquinho, opcional incrível inclusive para um patinete. Então deu para reparar que estamos falando realmente de veículos que têm uma equivalência muito grande no sentido de entrega, e até agora nesse próximo bloco que eu vou falar sobre eles serem super portáteis, você vai reparar de que é uma questão pessoal a escolha de qual é o melhor para você. Bom, agora é importante a gente destacar mais do que nunca que estamos falando de micromodais elétricos. Então, tanto o K3 como a Classic são veículos dobráveis e dessa forma você consegue levar eles com mais facilidade para onde você for. Quer ver um caso? Você consegue, por exemplo, pegar um metrô, você consegue entrar ali numa padaria, num restaurante, sem nenhum problema, com ele parcialmente dobrado, ou até mesmo você consegue dobrar o veículo e colocar no porta-mala de um Uber ou coisa do tipo. Então, são veículos que, como você pode ver, você consegue dobrar com bastante facilidade, e aí o que tem de diferença basicamente aqui no caso do patinete, a gente consegue uma versão compacta dele, que ele fica super baixo e ele, como ele tem esse sistema de rebater aqui o guidão, né? Você rebate esses dois lados do guidão, na hora que você deita o mastro, ele fica realmente muito pequeno, cabe embaixo de vários móveis, atrás de algum lugar, enfim, é muito fácil de você conseguir transportar. Já aqui na bicicleta, a gente tem a condição de abaixar aqui o guidão, de fato, e uma coisa legal é que ele não só abaixa aqui, como se você... Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque onde ela tá aqui não está favorecendo. Aqui, ó, soltei, o guidão vira e consegue ficar ali, ó, bem lateralmente a parte da roda. Eu não virei até o fim porque tem o condutorzinho dele ali para não esticar agora, mas você vira ele, que o guidão vai parar praticamente no meio da roda, e aqui, ó, como você está vendo, você dobra a bike aqui no meio, então ela vira um sanduichinho, mais gordinho, mas também mais curto. Então, qual é o seu maior problema com o volume? Tá no comprimento? Então o patinete seria mais difícil de você encaixar? Ou tá no volume? Você consegue imaginar ali um volume próximo de um botijão de gás, o que seria uma bicicleta? Eu vou te dizer que a diferença básica dele está em que essa bike pesa em torno de 27 quilos, ou seja, 10 quilos a mais do que o nosso querido patinete, que pesa apenas 17. Ambos são super portáteis, ambos são super fáceis de transportar, mas é você olhar para a sua realidade e pensar, o que eu preciso de verdade? Bom, galera, é o seguinte, eu falei um pouco sobre a ficha técnica de cada um, destacando bastante das diferenças que eles têm, embora sejam muito parecidos. Agora então, eu vou nessa parte final falar para vocês uma coisa que é opinião pessoal, tá? Então não leve isso como uma grande verdade, é só a opinião do Rodrigo. O que eu acho? Se o seu propósito é transporte mesmo, diário, vai para um lado, vai para o outro, se transportar,
talvez a bicicleta seja melhor para você, porque você talvez encontre mais conforto em ir sentado, depende também do qual é o tamanho do seu trajeto, é até 10, 15 km, daria para ir em pé no patinete sem cansar muito, mas é mais do que isso. Talvez na bicicleta você encontre mais conforto, você vai sentado e vai mais tranquilo. Agora, se é lazer, eu sou do tipo que eu adoro me divertir, adoro cavalo de pau, eu tenho que ser honesto, eu gosto de dar cavalo de pau, eu gosto de pular rampinha, eu gosto de fazer várias coisas desse tipo, e aí eu vou te dizer, se a sua proposta tem a ver com lazer, nesse caso, entre os dois produtos, eu acho que o K3 é mais aconselhável, porque ele está mais preparado para esse tipo de situação. Então, é situação de transporte urbano, dia a dia, na minha opção você pode contar bastante com a Classic, até pelo lance da bateria removível. Então, chegou no trabalho, põe a bike num bicicletário que é facinho de pôr, prende ela no cadeado, saca a bateria e leva para carregar no seu escritório, não vai atrapalhar ninguém, é como se fosse um notebook carregando ali na tomada. O patinete, então, nesse caso, seria um pouco mais complicado. Você dependeria que seu escritório suporte, né, a ideia de você subir com o patinete para ele carregar ou não carregar o patinete enquanto você estiver parado no trabalho. Agora, se você está falando de lazer, de novo, 40 km para você se distrair, aventurar por aí, é uma autonomia bem legal, e você também pode levar consigo o carregador dele, que é bem portátil, que é bem tranquilo, e quando você está num ambiente de lazer, você vai parar em lugares como, sei lá, um restaurante, que pode facilmente te emprestar uma tomada e você carregar o patinete enquanto você está fazendo o seu lazer, o seu passeio. Então é importante, primeiro de tudo, você entender qual é o seu maior propósito para o veículo que você está procurando, e dali então você partir a decidir. Quer mais uma opinião? O patinete ele tem rodas menores, então dessa forma ele consegue te entregar mais agilidade, né, para você passar por entre os carros, para você fazer um contorno em algum lugar. No entanto, essa roda menor ela também é mais suscetível a escorregar, a encontrar alguns percalços do caminho. Já na bicicleta a gente tem ali a questão da roda maior, mas não tem os amortecedores, que é coisa que eu falei lá anteriormente. Então vai de você, qual é o seu tipo de condução, qual é a sua proposta, e vou te dizer que em ambos os casos você está muito bem protegido pela eMove, que está fazendo ali, está trazendo essas opções para você, e vou te dizer que aqui você encontra não só produtos de qualidade, como um ótimo atendimento. Então, tirou suas dúvidas? Não? Tem dúvida ainda? Vem até aqui, faz um test drive, comenta aí o que você acha. Até a próxima e tchau!